Boa noite. Queria começar a nossa conversa de hoje voltando 40 anos atrás. Mais exatamente no dia 16 de outubro de 1982. Foi numa noite como essa que essa banda aqui, os Titãs, subiram ao palco pela primeira vez. Uma banda que se formou num colégio, em sua grande maioria, uma banda icônica, talvez uma das mais icônicas do rock nacional. E os Titãs do Iê-Iê, hoje, estão assim. São 3 grandes titãs, que ainda lotam estádios. Tony Bellotto, está de azul, Sérgio Brito, de boné, e Branco Melo, que está de óculos. Continua branco 40 anos depois. E vem dos Titãs a inspiração para o nome desse talk. Aliás, vem de uma música dos Titãs, que é Lugar Nenhum. A gente fala de lugares hoje aqui, né? Nenhuma pátria me pariu. Eu fico me perguntando quando na vida que eu tomei consciência de que nenhuma pátria me pariu. E eu vou dizer para vocês, antes eu achava que era uma brincadeira, né? Uma explosão semântica, uma provocação. Hoje eu vejo que é mais um grito de liberdade. E todas que passaram por aqui, todos que passaram por aqui, ou todas, como a gente chama aqui nesse TEDx, me deram a lição de que talvez realmente a gente não seja de nenhum lugar ou de lugar nenhum, mas a gente também seja de todos os lugares. Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu percebi que essa frase fazia todo sentido para mim agora, prestes a completar 49 anos, um mês atrás, quando eu fui para o Egito com a minha mãe, Mirelle. Essa aqui é a minha chegada no Egito, em setembro de 2022. A minha mãe, que você vê aqui na foto, nasceu no Egito. Ela nasceu no Cairo em 1942. Como ela está assistindo esse talk, eu não vou falar a idade dela, vou pensar um número ao acaso, 80 anos. E aqui, em 1942, ela aparece com o pai, cujo nome era Marco, e virou Marc, que dá o meu nome, Marc com C, e Esther, a minha avó. Esther nasceu no Egito, Marco nasceu na Turquia, e os dois se casaram no Cairo. Veja que interessante, a minha mãe teve uma história no Cairo. A minha mãe nasceu no Cairo, assim como os irmãos, como a própria mãe dela, o pai não, muitos primos, tios, irmãos, vizinhos, e ela ficou até os 14 anos, quando ela foi para a França. Na verdade, ela não foi para a França, né? Ela foi ida para a França, como muitos judeus, porque esse senhor, embora muito sorridente, é um dos maiores párias da história do mundo. Esse general egípcio, que foi o segundo presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, criou uma campanha racista e antissemita em 1954. E essa campanha atingiu seu ápice em 1957, quando ele anulou a cidadania egípcia de quem não professava a fé islâmica. Ele anulou quem era cristão, quem era judeu, e transformou essas pessoas em apátridas, ou pessoas que não têm pátria. Sou de lugar nenhum, nenhuma pátria me pariu. A minha mãe tinha 14 anos e viajou, então, com a família dela, que foi perseguida, evidentemente. Não era um campo de concentração, como a gente viu na Segunda Guerra Mundial, mas os judeus de lá, que eram 67 mil, tiveram que sair, fora os outros povos. Hoje, no Cairo, você não tem 20 judeus, você não tem 20 pessoas, eram 67 mil. Muitos desses judeus vieram parar aqui no Brasil, nos anos 50, nos anos 60, mais precisamente. Então, a primeira geração é a minha, embora eu tenha nascido aqui, depois eu conto, mas a primeira geração é a minha e talvez gente um pouco mais velha, que hoje está na faixa de uns 60 anos, eu faço 50 no ano que vem. Então, este senhor aqui, apesar do sorriso da capa de revista, foi um dos maiores ditadores sanguinários que o Oriente Médio já viu. Ele ficou anos no poder e era um militar, Gamal Abdel Nasser. Mas esse talk não é sobre ele e é para falar, sim, desse lugar. Então, quando os judeus saíram de lá, eles recebiam um documento, que é esse, que não é um passaporte, mas é um laissez-passer, deixe passar. E se você vir o que está escrito aqui em francês, está dizendo, válido por uma só viagem, sem retorno. Valable pour un seul voyage, sans retour. Ou seja, você tinha um carimbo de deixa passar, mas você não volta. Então, você imagina uma pessoa que nasceu lá, você imagina uma pessoa que foi criada, tendo que sair às pressas, o máximo dinheiro que eles podiam levar era $20, joia nenhuma, propriedade nenhuma, deixava tudo para trás.
Assim foi a situação dos judeus 66 anos atrás. E aí, claro, eu escuto essas histórias desde que eu era criança, portanto, há quase 50 anos, e eu fico me perguntando o seguinte: como que deve ser você ser expulso da onde você nasceu, você ser perseguido? Eu lembro que o meu tio, minha mãe contava, né? Meu tio, ele era loirinho, lá era colonização inglesa, então eles tinham medo que identificassem eles como judeus ou como ingleses e que raptassem ele. Ele vivia de boné. Histórias que a gente escuta quando a gente é criança. 66 anos que separam essa viagem minha e da minha mãe desse tempo que ela saiu de lá. Ela não chegou a sair de navio, como muitos judeus, ela saiu de avião, mas mesmo assim, evidentemente, uma viagem difícil. Quando eles chegaram na França, eles eram apátridas e ficaram assim durante 3 anos. 3 anos como pessoas que são de lugar nenhum, cuja nenhuma pátria os pariu. Só que eu tinha feito uma promessa quando era criança, que era levar o meu pai e a minha mãe para o Egito. O meu pai, infelizmente, perdeu a vida para a Covid em 25 de março de 2020. Então, era um cara maravilhoso. Não vou me estender muito aqui, senão vocês já sabem. Partiu muito cedo, tinha 80 anos, um cara para cima, alegre, zero comorbidade, mas teve que se despedir da vida, né? De uma maneira mais forçosa. Com ele, eu não consegui cumprir isso. E meu pai e minha mãe têm uma história incrível. Eles se casaram, ficaram mais de 50 anos casados, se casaram na França, né? E depois meu pai teve uma oportunidade de trabalho no Brasil e veio para cá em 1973. E minha mãe veio só com ele. Toda a família da minha mãe ficou na França. Então ela tem uma história de amor com meu pai. E quando a gente voltou infectado da França, em março de 2020, em 6 dias, ele perdeu a vida, num casamento de 50 anos, e ninguém pôde se despedir dele. Então, eu não consegui fazer o que eu fiz com a minha mãe, com o meu pai. 50 anos atrás, nascia esse príncipe aqui no Brasil. Então, a história dos meus pais aqui no Brasil já vai para 50 anos. É interessante quando a gente fala, por exemplo, dessas raízes, né? Eu vi muita gente falar aqui no palco de uma maneira espetacular dessa redescoberta da ancestralidade. E, embora eu não seja negro nem retinto, a minha mãe nasceu na África. Minha mãe nasceu no norte da África. Então, para mim, é algo muito diferente, algo muito espetacular. E eu estava louco para conhecer. Só que, em todos os momentos, eu tinha em mente que não era uma viagem de férias, embora eu tenha dito isso para minha mãe, mas era uma viagem de resgate. Era uma viagem, talvez, de entender da onde eu tinha vindo para poder ir melhor e para poder contar isso para os meus 2 filhos e também para as pessoas que me acompanham. E não tinha nada de TEDx, não tinha nada de talk, ele surgiu depois, foi tudo muito conectado. Assim como os Titãs, que também não estão sabendo desse talk, mas fazem 40 anos de carreira agora, nesse outubro, em que a gente está falando aqui. E aí, quando eu decidi fechar a viagem junto com a minha mãe, foi tudo muito rápido. Agora, começo do ano, e a gente decidiu que a gente iria, foi que eu me toquei que minha mãe tem 80 anos, que ela pesa 39 quilos, que ela não enxerga muito bem. Eu falei, bom, fácil não vai ser, mas é possível. E aí eu estava com um sentimento de preocupação e ela com esse sentimento de redescoberta, como uma criança que vai voar pela primeira vez, que vai, sei lá, visitar um parque de diversões. Ela começou a lembrar de nomes, ela começou a lembrar de pessoas, ela começou a lembrar de cheiros, ela começou a lembrar de ruas, nomes de vizinhos, do Cairo, que ela nasceu e ficou até os 14 anos até ser expulsa. Já no avião, a gente estava indo da França, eu fico até arrepiado, embora não tenha pelo, eu senti muito essa conexão dela com aquilo que ia acontecer. Ou talvez uma reconexão. Eu olhava para minha mãe já no avião e tentava me colocar no lugar dela, claro, impossível, mas dizer o seguinte, o que será que ela está pensando? O que ela vai reencontrar depois de 66 anos? Não são 6 anos, são 66 anos. Lembrando e sonhando com esse retorno. Parecia um encontro dela com uma outra vida. Se para a gente aqui, a gente já pensa em Covid como uma outra vida, como um outro tempo, imagina alguém que está voltando depois de 66 anos. Então, olhar para ela já desde o avião foi uma coisa que me marcou muito. Minha mãe ficou
muito encantada desde o primeiro minuto que chegou. A gente já saiu à noite mesmo. E a gente foi andando. E ela estava tão feliz, tão leve, que ela parava as pessoas na rua para tirar foto. Ela tirava foto com o morador, tirava foto com o rapaz da cafeteria. Aliás, essa cafeteria, curioso, na época dela, criança, só entravam homens. Mulheres não entravam. E ela pode entrar dessa vez. Aqui um vendedor de um chá. Então, assim, esses caras se vestiam dessa forma na época dela. Então, é um resgate muito poderoso. E eu sabia que eu estava testemunhando um encontro do passado com o presente. Eu tinha plena consciência. Então, eu fiquei muito absorto. Eu olhava aquilo muito como espectador também. Não necessariamente como filho da minha mãe. E me tocava o tempo todo. Eu chorava escondido, né? Eu estava de óculos. Ela falou, o que você tem? Eu falei, ai, calor. Está muito quente. E o tempo foi passando e a gente foi ficando. No dia seguinte que a gente chegou, a gente decidiu ir para o prédio onde ela morou. Ela morava numa rua que mudou de nome, que chamava Soliman Pasha. Em árabe, Saliman Basha. Eu não sei falar árabe, mas como eles falavam. A gente chegou no prédio, era o mesmo elevador, claro que reformado, mas o prédio em si praticamente inabitado. Muito pobre, caindo aos pedaços. Apesar da arquitetura francesa, era tudo muito bonito, dá para perceber, estava tudo muito empoeirado, muito sujo. Mas a gente foi até o andar onde ela morava. A gente não pôde entrar, porque a casa estava abandonada, mas a gente entrou na casa do lado, que na verdade é um hotel. Esse hotel aqui que vocês veem, está escrito Golden. A gente foi até o terraço, onde ela ficava com os pais quando era criança. Eu estou falando de 80 anos atrás, não de 20, nem de 30, nem de 50. Num outro país, um país improvável, que ela foi expulsa junto com a família. Ela deixou tudo para trás, mas a gente voltou. Ela olhava para tudo assim. Ela tocava as coisas, ela cheirava. Ela parecia que era um sonho. Para mim também, mas eu não vivi isso. Ela viveu. Então, realmente, parecia uma outra existência. Sabe assim, quando você abre um portal e você volta no tempo? Eu queria que fosse uma viagem completa. Então, eu decidi levar ela para a escola onde ela estudou. E a minha mãe, que fala árabe, o árabe egípcio, já conquistou de cara o porteiro do prédio. Obviamente, a gente não falava que era judeu, né? Só quando era descoberto. Mas a gente entrou na escola onde ela estudou, que, na verdade, é o Liceu Francês do Cairo, que em 2030 faz 100 anos. A gente andou pelos corredores, a gente foi na sala de aula, a gente foi no pátio, e ela foi se lembrando pouco a pouco das coisas. Nome de colega, não estava mais lá. Né? O Egito não era tão islamizado como é hoje, as pessoas não usavam o véu, hoje usam. Está tudo bem, é isso. O mundo muda e a gente muda junto. E a gente foi se conectando com tudo isso. Né? Judeus, dentro de uma escola já mais muçulmana, se lembrando de um outro tempo, de um outro mundo. Eu estou falando de 1955, no caso dela, ou menos até. E aí, na hora de ir embora, ela falou, olha, tem um tableau d'honneur. Tableau d'honneur é isso aqui, ó, onde ficam os melhores alunos. Aí ela falou, posso tirar uma foto? Eu falei, óbvio. Aí eu peguei e tirei uma foto, como se ela fosse aluna, né, do tableau d'honneur. E a hora que a gente saiu, ela falou, ai, que bom, nunca fui parar lá, nunca tive... Eu era uma péssima aluna. E é muito legal, porque, de novo, ela não estava fazendo nenhum tipo de papel, não tinha rancor, não tinha nenhum tipo de vitimismo. Passou. Mas ela queria o reencontro com as coisas boas. A única vez que eu vi minha mãe chorar nessa viagem, foi uma viagem um pouco mais longa, a gente ficou alguns dias, foi para o sul do Egito, voltou, foi quando a gente conseguiu entrar na sinagoga, na grande sinagoga do Cairo. Como eu falei para vocês, 67 mil judeus até os anos 50, hoje 10. E é um país islâmico e que não gosta, efetivamente, de judeus. Até está em paz com Israel. Mas o judeu ali, convenhamos, não é assim a pessoa mais benquista do mundo. E está tudo bem. A gente decidiu ir, foi super bem tratado. Só que nesse dia, a gente teve que negociar muito ao longo da semana com o governo egípcio. Porque as 4 sinagogas do Egito, ou especialmente do Cairo, elas são um patrimônio do governo egípcio.
Você não entra, só entra se negociar. E a gente foi pelo governo, eu tentei um monte de fonte aqui. No último dia, 3 horas antes de ir embora, a gente foi avisado que teria a possibilidade de ir para a sinagoga do Cairo. E a gente foi. A gente conseguiu entrar 3 horas antes de embarcar para Paris. Por que essa sinagoga é tão importante? Porque lá minha avó casou. A mãe da minha mãe casou nessa sinagoga. A minha bisavó casou nessa sinagoga. Minha bisavó Latifa, vinda da Síria, com meu bisavô Salomão. Eles se casaram aqui. Muitos casamentos, muitas histórias para quem era judeu na época. A última vez que essa sinagoga aqui ficou cheia foi em 1960, 62 anos atrás. Faz 62 anos que não tem uma festa, que não tem um encontro, que não tem uma celebração. A sinagoga não está destruída, ao contrário de algumas outras, mas ela está empoeirada, visivelmente abandonada. E aí, pessoal, a gente se despediu do Egito. A gente decidiu ir embora, felizes, porque a gente tinha conseguido essa questão. A gente foi para o aeroporto, aquele caos que vocês podem imaginar. Mas a minha mãe fez o caminho de volta para a França muito diferente do que ela tinha feito um tempo atrás, ou muito tempo atrás. Com uma outra história, com uma outra bagagem para contar. E o que eu levo de tudo isso, a sensação que eu tenho de tudo isso, é que eu vim aqui para falar sobre sentimentos. Esse talk não é sobre os titãs. Esse talk não é sobre o Egito, Síria, Brasil, Líbano, do meu pai que nasceu em Beirute, sobre a França. Esse talk é sobre sentimento. Esse talk é sobre o lugar que os sentimentos ocupam dentro de nós. Nós somos feitos de lugares. Lugares são memórias. Lugares são sensações. Nós somos compostos por todos os lugares pelos quais a gente passou. Ou melhor, por todos os lugares que outros passaram antes de nós. Por nós e para nós. Eu queria só encerrar colocando aqui uma foto, que é essa daqui, em que eu agradeço àquela que me proporcionou tudo isso. Shukran, mama. Merci, mamãe. Obrigado, mãe.